Estamos de volta agora com o De Primeira no canal UOL e também no YouTube. E a gente vai falar agora sobre o caso sério, sobre as repercussões das declarações do presidente Alejandro Domingues, que ainda estão repercutindo. Ontem o governo federal se manifestou, 3 ministérios assinaram uma nota repudiando as declarações, era o mínimo que se esperava. Então tudo isso ainda segue num momento muito efervescente. A gente vai falar sobre isso agora, porque eu queria entender melhor, tá aí ó, a nota oficial do governo federal, que é assinada pelo Ministério do Esporte e também por outros 2 ministérios. Ministério das Relações Exteriores, é importante. Ministério das Relações Exteriores e também. de igualdade racial. Exato. Muito bem colocado, PVC. E aí eu queria trazer um assunto que a gente até chegou a falar ontem, que era sobre o papel dos clubes. A gente vê que o Palmeiras está agindo de forma muito assertiva, o Palmeiras subiu o tom, o Palmeiras vai comprar essa briga mesmo, está lutando com as forças que tem, com as armas que tem. Mas eu não sei, e aí eu não sei mesmo, pergunto a vocês, se os clubes estão unidos com o Palmeiras nessa. Porque eu vi, honestamente, poucas manifestações. Eu vi algumas manifestações, eu vi o presidente do São Paulo, Júlio Casares, eu vi o Vasco falando nas redes sociais, nos stories. Bahia, Fortaleza. Bahia, Fortaleza e o Corinthians em resposta a perguntas feitas por jornalistas. Os clubes estão unidos, o Palmeiras ele está agindo nos bastidores, porque, claro, o Palmeiras é forte, é gigante, mas uma coisa é você agir sozinho, outra coisa é em conjunto, ainda mais numa luta tão importante e contra, né, gente tão grande como é a Conmebol. Como que isso está? Os clubes morrem de medo da Conmebol. Os clubes não estão juntos. Eu acho muito importante o posicionamento do governo federal, porque a agressão do Alejandro Domingues foi uma agressão do Alejandro Domingues. O Alejandro Domingues agrediu o Brasil. Ele não agrediu os clubes brasileiros, ele não agrediu os jogadores brasileiros. Ele agrediu o Brasil. E é por isso que o governo federal, por meio do Ministério do Esporte, do Ministério da Igualdade Racial e das Relações Exteriores, o que é fundamental, o governo brasileiro se pronunciou porque foi uma agressão ao país. Isso aqui é a parte. Os clubes morrem de medo da Conmebol. É aquilo que eu falei ontem. Até hoje, dentro do Corinthians, todo mundo, muita gente tem certeza que o Corinthians é observado com um olhar enviesado por causa do caso Kevin Spada. O que, no fundo, era... Isso foi 2014? 2013. 2013. Ou seja, tem 12 anos. 2013 foi o ano da arbitragem do Armarilha em Corinthians e Boca Juniors. Que é a arbitragem que deixou o Tite mais irritado em toda a carreira dele, porque todo mundo tem certeza de que o Armarilha apitou de maneira incompetente. Sim, e depois houve denúncias que não se comprovaram, mas teve denúncia. Eu não vou ser aqui leviano, mas ele foi incompetente naquele jogo. Sim. A Conmebol nunca vai dizer roube contra tal time. Não se trata disso. O que se trata é, sabe a história do cartão laranja que muitos árbitros dizem quando querem ficar em cima do muro? Se é cartão laranja, você dá vermelho. Na dúvida, é contra. Não é que você vai inventar uma falta, mas se está ali no limite, muitas vezes vai... É disso que os clubes têm medo. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Sobre todos os clubes que assinaram. Os que não assinaram porque são medrosos. A verdade nua e crua é essa. Os clubes não assinam nada contra a Conmebol porque têm medo. Hoje, o Alejandro Domingues tinha que estar passando por um processo de impeachment. Porque ele cometeu crime de racismo. Ou, no mínimo, ele cometeu um deslize gigantesco dentro de um país que assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o Paraguai, o país dele. Então, e agrediu um país vizinho. A declaração do Alejandro Domingues agride o país vizinho, que é o Brasil. Só que ninguém, felizmente o governo federal se manifestou, não é uma crise diplomática, mas é uma agressão a um país e ao povo de um país. E quando o governo se manifesta, é uma chancela importante para essa luta, para essa... Ou seja, o que o governo fez é o que o Flamengo tinha que fazer. O Flamengo tinha que fazer. O Flamengo tinha que estar... Né? O Flamengo é o primeiro clube que diz assim, eu sou contra a punição aos clubes. Por quê? Punição esportiva, né? Neste caso, por quê?
O Cerro Porteño tomou $100 mil de multa na primeira punição e tomou 50 mil na reincidência. O Cerro Porteño toma metade da multa quando é reincidente e o Flamengo não se pronuncia, o clube mais poderoso do continente não se pronuncia. O Flamengo não se pronunciar é um escândalo. O Flamengo tem que se pronunciar, o Botafogo, campeão da Libertadores, tem que se pronunciar. Os clubes brasileiros todos têm que se pronunciar. Felizmente, o governo federal se pronunciou. E ainda quem se manifestou foi de forma muito tímida ali também, né? Quem eu vi de forma mais incisiva, na minha visão, foi o presidente Júlio Casares, em que ele pede uma punição esportiva através do Instagram pessoal dele para casos como esse, casos tão graves como esse. O Palmeiras tem aliados nessa luta, Hernan? O Palmeiras espera ter aliados. E assim, a Leila, ela puxa essa fila, né? E o Palmeiras puxa essa fila, toda a diretoria, o clube em si, defendendo seus atletas e defendendo um interesse que é para o bem do futebol, né? Que é uma situação que o Boazzi foi muito feliz ontem, né? Eu não canso de falar isso. As palavras do Boazzi, assim, elas foram colocadas de maneira muito precisas. Quando ele diz que é um problema da sociedade, mas o futebol ele pode alavancar a sociedade. O futebol ele forma opiniões ali, ele é um modelo para a sociedade, né? O futebol ele pode dar o exemplo. Parte do futebol, o exemplo para a sociedade. Então é isso que o Palmeiras está levantando essa bandeira. E o Palmeiras vai até o final. Quem quiser ir com o Palmeiras vai ser muito bem-vindo, né? O Palmeiras abre as portas para os clubes e quer que os clubes abracem essa ideia. É evidente que existe também ali muito um lado assim de um pé atrás. Será que se eu for para Libertadores, será que pode ter ali algum resquício disso? Que o PVC falou, pode ter um pé atrás, mas é muito isso. É saber, é ter o entendimento de que uma coisa é você lutar contra o racismo, outra coisa é você jogar uma Libertadores dentro do campo. Não deveria ter interferência. Pelo contrário, deveria estar junto. Exatamente. Né? Mas o Palmeiras quer que os clubes se unam. Quero ouvir o Igor Siqueira sobre a postura do presidente Edinaldo Rodrigues da CBF. Sei que o Dorival Júnior já vai chegar por ali, já vai apontar. Então, a gente vai acompanhando, a gente está de olho aqui também. Mas, Igor, me chamou a atenção um pouco a postura do presidente Edinaldo Rodrigues, porque ele não foi ao sorteio, também não mandou representantes por meio da CBF, como forma de protesto, justamente, né? Como forma de protesto ao que aconteceu no episódio com o Luigi. Como é que o Edinaldo está se portando neste momento? Ele que, claro, é uma figura central desse caso, não só por ser presidente da principal instituição do futebol no Brasil, mas também por ser membro do Conselho da Conmebol e também da FIFA. Ou seja, ele está dentro desse tabuleiro político, ele é uma figura de muita relevância. O que ele está pensando nesse momento? Ele está junto com a Leila nesse momento? E a Leila que, lembrando, né, que prestou apoio, apoia a eleição do presidente Edinaldo também, ela já manifestou esse apoio. Até o momento, Luiz, é o que a gente não tem da CBF uma manifestação nem comportamental, nem oficial, desde essa declaração mais complicada e equivocada do Alejandro, vamos dizer assim, né? Essa questão de não ir ao sorteio já era uma coisa prévia, né, que chegou a versão posteriormente, já depois que a própria presidente Leila tinha dito que não iria, por causa do boicote e tal. E aí, ontem apareceu a justificativa da CBF também, dizendo que também não tinha ido por conta dessa insatisfação, desse desconforto com a forma com a qual a Conmebol tem punido, entre aspas, né, a questão do racismo. Lembrando sempre que a punição ela não é administrativa, é de um tribunal. Não é que venha direto do escritório do presidente, mas tem um tribunal disciplinar que aplica as multas e da parte da Conmebol o entendimento que as multas são proporcionais ao que acontece no mundo todo. Mas voltando à visão da CBF, é isso. Edinaldo hoje está em São Paulo, está aí perto de vocês, tem um evento com a TV Globo e com clubes em relação, por conta, né, do início do Campeonato Brasileiro. Depois ele deve vir para cá, está programado para vir para cá, para Brasília, e tem esse foco também na eleição de segunda-feira. Então, publicamente, ele ainda não colocou o dedo na ferida novamente da Conmebol, depois dessa declaração do Alejandro Domingues, mas já tinha feito essa crítica mais direta à forma com a qual o Tribunal Disciplinar da entidade estava tratando as questões relacionadas ao racismo. Então, ele também não tinha embarcado tanto assim, né? Não tinha embarcado
nada quando a Leila mencionou a questão de sair da Conmebol e ir para a CONCACAF. Enfim, então não temos mais posições até o momento, segundo a manifestação mais recente, atualizada pelo pessoal da CBF em relação a esse assunto. E aí o Edinaldo deve vir para cá, enfim, a gente também deve ter essa oportunidade de confrontá-lo em relação a esse assunto, já que a CBF, da gestão dele, tem batido muito na tecla dessa luta contra o racismo e tal. E aí a gente precisa entender também até que ponto ele está querendo ir politicamente em relação a esse assunto todo, já que mexe com uma pessoa que ele precisa se relacionar diretamente com o presidente da Conmebol. Eu perguntaria para ele, Igor, como é que o senhor, que é o único presidente negro de uma entidade sul-americana de futebol, se sente ao ouvir que uma Libertadores sem os clubes brasileiros, sem o Brasil, seria como um filme do Tarzan sem a Chita? Como é que o senhor se sente sendo o único presidente negro de uma entidade do futebol sul-americano? É um questionamento que deve ser feito, né? A gente está de olho nessa história. Igor, vou te liberar para você fazer aí, acompanhar a coletiva do técnico Dorival Júnior. Se der tempo, a gente coloca aqui ao vivo no De Primeira. Obrigada, viu, amigo? Mais uma vez, bom trabalho aí. Até amanhã. Valeu, obrigado pela companhia na minha caminhada vespertina aqui, da tarde dessa ensolarada Brasília. E a gente volta amanhã, dia de jogo da seleção. Muito bem, amanhã é dia de trabalhar bastante, dia de jogo é bom. Para encerrar o De Primeira de hoje, vamos falar sobre calendário, PVC, sobre as mudanças no calendário. Chegou o momento, hein? A gente falou que ia falar